No caso do filme do Paulo César, é a história de um sujeito, ele é filmado durante uma semana. Por que uma semana? Porque é uma unidade de tempo fechada, né? E durante essa semana, o Paulo César não faz rigorosamente nada, porque ele não tem o que fazer, né? A vida dele, naquele momento, melhorou muito, mas naquele momento era uma vida... Ele arranja coisas para fazer diante da câmera, né? Ele obsessivamente arranja programas para fazer, para mostrar que ele tem coisas a fazer. Então ele vai visitar uma concessionária de automóvel, né? O programa dele é esse. Ele arranja 3 peladas na mesma semana. Ele vai visitar o advogado dele. Ele vai visitar o amigo dele numa loja de xerox, salvo engano. Tudo isso para parecer que ele vai numa festa em que ele entra de penetra. Tudo isso para mostrar que ele é uma pessoa extraordinariamente ocupada. E tudo isso resulta em algo patético. O que eu acho bacana, não no filme, mas nele, Paulo César, é que em nenhum momento ele é inteligente o suficiente para perceber que é isso que a câmera está flagrando. Quer dizer, a câmera está flagrando isso. Flagrando e solicitando, de certo modo. Claro, está pedindo isso também, né? E ele sabe disso, mas ao mesmo tempo isso não é inteiramente descolado da vida real dele, né? Naquele momento ele era uma espécie de, enfim, de pária. Ninguém queria falar com ele, ninguém queria, enfim, dar a mão para ele, ninguém queria se ocupar dele, ninguém queria empregá-lo, ninguém por boas razões. E ele, em certo momento, diz, eu não sei se na câmara ou fora da câmara, ele diz, é isso mesmo, filma porque é isso mesmo. A minha vida é isso, não é outra coisa. E isso exige coragem, quer dizer, ele sabe que tipo de personagem eu estou construindo aqui. E ainda assim ele viu o filme. Tem uma cena muito, muito constrangedora em que ele é muito, muito violento e deselegante com o sujeito, que vem ficar ao lado dele para ser filmado também, etc e tal. Eu acho que ele vai muito no Jockey Club ver corrida de cavalo. E tem um cara lá, que também é um desses desocupados de beira de raia de cavalo, que ao vê-lo sendo filmado aparece, abraça ele, etc e tal, e ele passa uma descompostura no sujeito, é realmente constrangedor. E eu mostrei a cena para ele, e disse, olha, isso me constrange, agora ao mesmo tempo eu acho que é você, o que você acha de eu pôr no filme? Ele falou assim, põe, sou eu mesmo, põe. Eu falei, mas isso é muito constrangedor. Ele falou, não tem vergonha, isso é quem eu sou. E eu admiro isso. Agora, você tem razão, no sentido em que a câmera, ela exige, as pessoas são inteligentes, elas sabem o que você quer delas. Então, você vai filmar um menino de rua hoje em dia, o menino de rua pergunta, quase com os olhos, você quer que eu chore? Ou você quer que eu seja... Você quer que eu diga que eu passo fome? Porque ele sabe que é isso que a Câmara do jornalismo quer, né? É isso que você quer legitimar com a tua imagem. Você quer confirmar a tua ideia do que é um menino de rua. E ele já se comporta como tal, ele sabe o que se pede dele. E aqui você tem razão. O que se solicita do Paulo César é essa figura um pouco patética do jogador que foi imenso na sua época e se tornou irrelevante no presente. E ele topa esse acordo, né? Ele topa esse acordo e ele assiste ao filme depois e gosta muito do filme. E, por um milagre da vida, diz que o filme o ajudou a se reacertar, de certa maneira. Talvez ele tenha visto o quão inútil era a vida dele naquele momento. Mas ele teve a coragem de se mostrar dessa maneira. Agora, é uma construção. E, por ser uma construção, você precisa assumir a responsabilidade sobre a construção que de sua autoria sobre alguém que é real e que é infinitamente mais complexo do que a redução dessa pessoa a 1 hora e meia de cinema. João, uma característica interessante, eu acho, dessa cena é o fato de você o estar esperando, né? Eu acho que a espera é uma condição inerente ao cinema, né?
Mastroianni já dizia a famosa frase de que o cinema é a arte da espera, não só o cinema de ficção, mas o documentário também. E quando eu digo espera, eu me refiro também a uma certa expectativa, né, que o documentarista tem, se aquele personagem vai, de certo modo, também responder às suas demandas naturais, né, de construir um personagem interessante. E aí eu queria saber como é muito aflitivo, né, ver você e a sua equipe esperando o aparecimento ou não do Caju. Queria saber como é que você lida com essa expectativa. E só fazer um comentário de que a série Futebol é uma série de um botafoguense mesmo, porque, para quem não viu, o primeiro programa é sobre aqueles que tentaram ser, o segundo é sobre os que quase foram, e o terceiro é sobre aquele que já foi. Eu não vou responder a isso, né? Eu vou deixar passar, senão é uma discussão sobre futebol. Mas depois a gente conversa sobre isso. Não, é só te interrompendo. Não, porque eu acho engraçado. Não, tem uma melancolia na série. Tem uma melancolia, mas a melancolia tem um pouco a ver com o fato de que, de novo, o documentário quase sempre é o filme sobre os desgraçados, os grandes desgraçados ou os grandes vitoriosos, né? Quer dizer, ou você fala da miséria do bandido que vai ser morto, ou você fala ou você faz um documentário sobre o Ayrton Senna. Mas tem um meio do caminho. E o meio do caminho são as pessoas que nem acertam muito, nem erram muito. São as pessoas que ficam mais ou menos no meio do caminho, né? Contei essa história numa aula que eu dei semana passada, ou essa semana, não me lembro. Vou contar de novo. O Penn Baker tem essa história que é boa, em que ele diz que se você faz um documentário sobre um cavalo, se você é um documentarista de sorte, você escolhe um cavalo no Grande Prêmio do Brasil e, por alguma razão, você escolhe este cavalo. E você acompanha esse cavalo durante 6 meses, você conta a história dele, né? Quem o treina, enfim, se ele se machuca, se ele não se machuca antes do prêmio, se o dono dele recebe alguma proposta para comprá-lo e resolve não vendê-lo, porque acha que se ele ganhar se chegar em primeiro lugar, ele vai valorizar muito. Enfim, você acompanha esse drama. E o teu filme termina no Grande Prêmio, né? Você sabe que ali vai terminar teu filme. O Penn Baker diz uma coisa que é muito boa. Ele diz, se você for um documentarista de sorte, de muita sorte, 2 coisas podem acontecer com você. A primeira, evidentemente, é o cavalo chegar em primeiro lugar, porque você apostou no cavalo certo, né? Literalmente, você apostou no cavalo certo, e você tem um final glorioso, épico e tal, não sei o quê. A segunda grande coisa que pode acontecer, se você tiver sorte, é chegar em último lugar, porque o último lugar é uma grande tragédia, né? O último lugar tem um drama no último lugar. Assim, o difícil é você fazer um filme sobre o cavalo que chega em 4º lugar. Esse é que é o filme difícil de fazer. E que o grande documentarista é o cara que consegue fazer o filme sobre o cavalo que chega em 4º lugar. Eu tenho um pouco a impressão que a humanidade é feita de pessoas que chegam em 4º lugar, né? Não é feita de pessoas que chegam em último nem em primeiro. E no caso do futebol, talvez seja o primeiro momento em que eu tenha começado a perceber isso. Porque no segundo programa, por exemplo, porque foi um programa de televisão, no segundo episódio, por exemplo, eu pego 2 jogadores que jogam, vocês verem como eu sou isento, que jogam no Império do Mal, aqui na Gávea. E um tinha acabado de sair do Botafogo, inclusive, que era o Iranildo, e o outro tinha vindo do Goiás, que era o Lúcio. Esses caras, eles não dão certo no Flamengo, né? Eles começam como grandes esperanças e acabam vão para o banco e em seguida sequer são chamados para ficar no banco. Você pensa, bom, o filme fracassou, né? Quer dizer, como é que você vai fazer um filme sobre 2 jogadores de futebol que nem mais jogam futebol? E aí vem essa coisa do Penn Baker, aí tem uma história. Porque ao mesmo tempo o cara não foi pego num doping, o sujeito não foi pego não currou uma freira e nem foi encontrado num motel com 3 travestis. Ele apenas, enfim, teve uma carreira medíocre num grande time de futebol, ou pelo menos num time de massa de futebol, né? Então, não é que eles tenham fracassado, porque se você imaginar que um veio de uma cidade no interior de Pernambuco e o outro veio de uma cidade no interior desse novo estado que criaram no Brasil, como chama? Que era Mato Grosso? Tocantins. Que vem de Tocantins,
esses caras estão ganhando 20 mil dólares, entende? Esses caras estão num grande time, esses caras estão... Então, não é que eles tenham fracassado. Eles fracassam do nosso ponto de vista hollywoodiano, que quer o Romário, entendeu? Não há redenção, né?